presença, Senhor. Como é bom, ó Pai, estar na Tua casa, Senhor, louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor. Como é bom, Senhor, ofertar, ó Deus, no Teu altar, dizimar na Tua casa, Senhor. Que as Tuas bênçãos, Senhor, que a Tua infinita graça, Senhor, a Tua infinita bondade, Senhor, possa estar, ó Deus, sobre cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha, Deus, a prosperar, ó Deus, a vida dos Teus filhos, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus, poderosamente, Senhor, as nossas vidas, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando esses valores, ó Deus, que foram depositados, Senhor. E que possas, Deus, ser empregados, ó Deus, na Tua obra, Senhor, segundo o Teu propósito, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Os amados podem sentar, graças a Deus. Queremos saudar, queremos cumprimentar nossos irmãos e irmãs que estejam nos visitando hoje. Você que está aqui pela primeira vez, você que talvez esteja retornando depois de algum tempo e está nos visitando. Faz um sinalzinho assim com a mão para nós te reconhecermos. Temos alguns irmãos. Vou pedir agora que você fez sinal com a mão para ficar em pé. Aí fica mais fácil, né? Você pode ficar em pé um pouquinho? Vamos aplaudir a Deus pela vida desses amados. Amém? Em nome de Jesus. É um prazer, é uma alegria para nós tê-los aqui. Quem está perto já sabe o que fazer, não é? Quem está pertinho já sabe. Isso, estende a mão amiga, a mão que diz: Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém. E se você está nos visitando hoje, então pela primeira vez, não tem ainda uma igreja, faça dessa a sua igreja, faça deste lugar sua casa, nós nos colocamos à sua disposição, em nome de Jesus. E agora queremos chamar as crianças aqui à frente. Cadê as crianças? Frio esfriou, né? Esse dia estava calor, a gente falou das crianças, elas saem correndo e vêm para frente, né? Esfriou, elas já ficam mais colhidinhas, né? Então vem as crianças aqui para frente. Isso. Vamos orar com elas. Muito bem. A igreja pode estender a mão à frente. E o Senhor estenda a sua mão e te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe as nossas crianças, para que elas cresçam em fé, em sabedoria, cheias do Espírito Santo, em graça, em formosura. Permaneçam nos caminhos do Senhor, os quais ela tem aprendido com a sua família, tem aprendido aqui na casa de oração, junto com os professores, os irmãos e irmãs que as ensinam tua palavra. Assim sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem ir então para o seu culto, para aprender a palavra de Deus. Amados, aqui na carta que Paulo escreve para Tito, no capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Amém? Então eu quero convidar o pastor Ednei, que ele vai fazer isso aqui agora, né? Então, pastor Ednei, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E a palavra de Deus é a palavra que edifica. E nós possamos receber essa palavra agora. Essa palavra que edifica, esta palavra que exorta, esta palavra que consola as nossas vidas. Ouve o seu rosto, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus te damos graças, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, é digna de toda aceitação. A tua palavra cumpre os seus propósitos em nossa vida. E a fé, Senhor, que nós temos, ela é fortalecida na tua palavra. Daqui o teu filho, o teu servo, queremos receber a palavra que tu tens para nós, através de sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Permaneça com a sua Bíblia aberta aí, então. Graça e paz, igreja. Pois hoje nós estamos no culto lendo a carta de Tito. Fizemos isso desde a abertura, né? E a nossa reflexão nesta hora será neste texto também precioso. Tito é uma carta pequenininha. É daquela que você pode abrir ela e ler numa
uma sentada só, né? E ela é conhecida como uma carta pastoral. Tito, Tiago, Timóteo, as duas cartas de Timóteo são conhecidas como cartas pastorais. São cartas do apóstolo Paulo aos seus discípulos, seus cooperadores no Evangelho. E esse Tito, ele é uma grande figura, é um grande sujeito. E sempre quando nós ouvimos falar de um grande sujeito, é bacana prestar atenção na vida, né, dos grandes sujeitos, pois nós queremos desfrutar de bênçãos próprias de grandes sujeitos. E o Tito não era judeu, não é judeu. Ele se converteu ao cristianismo por intermédio do ministério de Paulo. Por isso que aqui no capítulo 1, versículo 4, Paulo fala assim: escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Fé, esta que é tua e que também é minha. Meu verdadeiro filho. Tornou-se cristão. E ele aparece algumas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo está na sua carta aos Gálatas, contando da viagem que ele fez para Jerusalém, 14 anos depois da sua conversão. Foi uma viagem conduzida pelo Espírito, necessária para resolver algumas coisas próprias do cristianismo. O que é que o cristianismo vai ser? Um judaísmo reformado? Como é que vai ser? Nós teremos Cristo e mais a circuncisão, teremos Cristo e ainda guardaremos o sábado. Como é que vai ser esse negócio chamado cristianismo? As pessoas estavam com dificuldade de definir. E Paulo vai a Jerusalém para conversar com Pedro e com os demais apóstolos para falar sobre estes assuntos. Esse é o resultado lá do concílio do capítulo 15 de Atos. E ele leva Tito vai com ele, né? Ele estava lá. E é importante que quando a palavra fala que Tito foi com ele lá para Jerusalém, ele fala assim: e Tito não foi circuncidado. Para nós é um pouco complicado, não é verdade, irmãos e irmãs, falar desse assunto? O que significa isso para nós? Porque culturalmente a circuncisão é um negócio muito longe, mas para o esclarecimento da fé era um negócio muito importante. O ser ou não ser circuncidado fazia toda a diferença, porque seria seguir a Cristo é suficiente ou precisa de Jesus e mais alguma coisa? Então é um grande assunto, viu? Para estudo da palavra. E Paulo fala assim: Tito foi comigo naquela reunião em Jerusalém, e ele não foi circuncidado não, ele se converteu e Jesus foi suficiente para a salvação, para a fé dele. Outra vez que ele aparece nos escritos de Paulo foi quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, é outra carta. E na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele é extremamente duro com um tipo de comportamento de pecado na igreja. E quando o pastor é muito duro na sua mensagem, né, e pegou bem na ferida, no machucado, né, os irmãos daquela igreja ficaram todos magoados. Eu também fico, viu? Para vocês não ficarem com dificuldade de receber a mensagem, né? Quando alguém chega para mim e me confronta de forma dura a respeito de um comportamento errado, eu fico assim, tem que pensar no assunto, orar e depois conversar para resolver, porque os coríntios ficaram todos chateados e disseram assim: Paulo é um cara duro demais, por carta, porque quando ele está aqui com a gente, ele é fraquinho, né? Esse é um tipo de crítica própria de gente magoada, né? E então Paulo e os coríntios meio que se estranharam. Paulo deu uma palavra dura e daí começou a vir reclamação. Esse cara fala duro demais, ele é de pesado nas cartas, mas sua presença pessoal é fraca, né? E Tito vai também cooperar na igreja de Corinto, e ele vem para Corinto e Paulo fala assim: irmãos coríntios, recebam Tito porque ele é um grande sujeito.
E Tito vinha para Paulo e falava assim: Paulo, a igreja de Corinto está muito bem, seu ministério é muito frutífero. E houve ali um crescer da comunhão, e esta é a razão da segunda carta. E Paulo fala na segunda carta dizendo assim: olha, eu fui muito duro no escrever para vocês a primeira carta, mas que bom que aquela carta produziu vida, porque era uma carta que denunciava pecado, especialmente ali no capítulo 5. E no capítulo 8 da segunda carta de Coríntios, Tito também é um cooperador para aquela grande oferta que eles coletaram para ajudar a igreja da Judéia por ocasião de uma crise financeira que toda a Judéia enfrentou. Mais uma citação dele, quando Paulo está sozinho, finalzinho do ministério, só ele e Lucas, o seu companheiro e redator dos seus escritos, dos Atos dos Apóstolos, ele fala assim: eu preciso de ajuda, eu preciso de um cooperador perto de mim, eu preciso de João Marcos. João Marcos é uma outra história para um outro dia, viu, gente? Eu preciso de João Marcos aqui perto de mim, e porque o fulano me abandonou, o outro desviou da fé e o Tito foi para a Dalmácia. E eu fico feliz com esta informação, porque neste momento, já é um momento de maturidade, já não estão se vendo todos os dias, o discípulo e o discipulador, mas o que acontece com Tito? Ele está no ministério, ele já é maduro na fé, e ele está avançando no seu trabalho ministerial, um grande sujeito. Eu quero ler aqui no texto que está aberto, na sua Bíblia aí, capítulo 1, versículo 5, e mais uma vez, como eu tenho feito ultimamente, eu leio aqui na tradução da linguagem de hoje. Tito 1:5. Eu o deixei na ilha de Creta para que você pusesse em ordem o que ainda faltava fazer, e nomear em cada cidade presbíteros das igrejas. Lembre-se das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus ou desobedientes. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, nem deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e deve amar o bem. Deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra este ensinamento. Até aqui, amém. Vamos ler alguns versículos ainda durante a mensagem. Então, Tito foi esta pessoa, um não-judeu que conheceu a Jesus, não somente teve Jesus influenciando a sua vida e tornando-se cristão, mas ele realmente abandonou tudo e foi para um ministério de tempo integral. Foi trabalhar na obra de Deus, largou o que ele fazia, foi trabalhar na obra de Deus. E neste momento, o seu líder está dando a ele um trabalho, uma missão. E esta missão é em Creta. Creta é uma ilha no grande mar, o mar Mediterrâneo. É a segunda maior ilha do mar Mediterrâneo. E lá havia uma obra, e ele foi colocado lá para dar continuidade a esta obra. Nós temos algumas informações históricas disponíveis a respeito deste lugar, na Grécia Antiga. Temos informações da própria Bíblia. As informações que temos do texto, nós não vamos ler todo, são informações assim que dão para a gente um panorama de como era esta sociedade. E algumas coisas que Paulo escreveu a Tito a respeito dos cretenses, e de coisa que ele ouviu dos cretenses,
essas coisas nos ajudam a ver que esse povo, esta igreja, esta sociedade da ilha de Creta era problemática, complicada, difícil. Então, quando Paulo fala da mensagem, do evangelho que eles tinham lá em Creta, ele já vê pelo menos dois problemas que precisam ser consertados, porque este povo, os líderes religiosos, possivelmente cristãos, os judeus cristãos, eles pregavam o evangelho de Jesus e mais alguma coisa. Por isso que Paulo fala assim, quando você for, versículo 10, né? Quando você for pregar o evangelho, você tem que conversar com esse povo da circuncisão. E tem que fazer esse povo, tem que dialogar com eles, porque eles precisam parar de falar. Tem hora que Paulo escreve meio nervoso, né? Mas eles precisam parar de falar, versículo 11. Porque certamente não é um grupo judeu. É um grupo judeu cristão. Porque se fosse o judeu, Paulo ia falar assim, Tito, vai lá evangelizar eles. Vai falar para eles que aqueles que eles esperam já veio. Ele é Jesus, o Cristo. Mas não é isso que Paulo fala. Paulo fala assim, Tito, faz com que esse povo da circuncisão entenda que a circuncisão nada é, não tem valor algum. O que importa é ser uma nova criatura. É a circuncisão do coração. Também ensina esse povo de que essas histórias inventadas não levam ninguém para o céu. Que é um outro problema que tem aqui. Versículo 14. Parem de dar atenção a histórias inventadas por judeus, ensinamentos humanos. Essas coisas não ajudam as pessoas a se tornar santas. Esses problemas eram problemas internos, problemas de dentro da comunidade, como uma comunidade como a nossa. Mas não era só isso. Está no texto da palavra, Paulo dizendo, olha, um profeta deles, ou seja, alguém próprio do grupo dos cretenses, disse que os cretenses são mentirosos, preguiçosos, ventres preguiçosos, tem a tradução do Almeida traduz assim, né? Ventres preguiçosos, a linguagem de hoje fala assim, só pensa em comida, cheios de ódio, rebeldes, não são capazes de fazer alguma coisa boa. Versículo 16, aqui o último versículo. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem, o que eles praticam, não combina com o que eles dizem. Olha, isso é muito sério, hein, gente? Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles praticam, diz, né? Tira o crédito, mau testemunho. O fato é que esse grande sujeito, grande cooperador, homem de confiança, foi colocado na cidade, na ilha, no povoado de Creta, para trabalhar na obra missionária. E essa obra missionária era uma obra difícil, porque o povo, o objeto da missão, o público-alvo era esse público. Pessoas mentirosas, preguiçosas, cheias de ódio, rebeldes. E convenhamos, irmãos e irmãs, uma sociedade assim é difícil mesmo, não é verdade? Como que é o relacionamento comercial entre pessoas mentirosas, preguiçosas, rebeldes? É complicado. Você não pode fazer um negócio, porque você vai estar fazendo negócio com um trapaceiro. O cara vai estar querendo te trapacear. Vai querer lucrar de forma exorbitante em cima do negócio que fez contigo.
Não é verdade? É complicado fazer negócio no meio de uma sociedade assim. É complicado a vida familiar, onde há rebeldia, mentira, preguiça. Né? Deu uma obra missionária com grandes desafios, porque o povo era assim, o povo estava assim. E não é Paulo falando, eu vejo que estão assim. Ele diz assim, um profeta deles, alguém lá do meio deles está dizendo que eles são assim. É uma informação forte, uma informação digna de credibilidade. Pois bem, está aqui Tito com a sua credibilidade, com a confiança nele depositada, está ali, Creta, com uma igreja um pouco confusa e um povo perdido. E uma carta maravilhosa, uma carta boa de ler, eu brinco, né, porque ela é curtinha, né, rápida de ler e de grande inspiração, e que nos ensina muitas coisas. Por que Paulo escreveu carta para as igrejas que estavam crescendo, começando, para a igreja, ou para um povo de objeto da missão? Porque quando o evangelho foi sendo anunciado e foi crescendo, ele foi encarando realidades e perguntas que ainda não haviam sido feitas. Não é verdade? Hoje, pastores, os nossos bispos, eles precisam se posicionar com respeito a avanços da ciência que não havia nos dias de Jesus. Precisam escrever cartas. As cartas que hoje escrevemos não têm o peso de palavra de Deus, não são escritos bíblicos. Por isso nós falamos, este texto é bom porque ele é baseado na palavra de Deus, nesta aqui. Ou falamos assim, esse livro não presta, se joga fora porque ele está fora da palavra de Deus. É assim que nós fazemos. Mas cartas são escritas para responder a perguntas novas, realidades diferentes, desafios modernos. Tito recebeu uma carta. E algumas lições desta carta eu tiro para mim, compartilho com você. Oro para que você vá além e aprenda mais coisas na leitura e na reflexão da palavra de Deus. E o primeiro aprendizado que eu compartilho com a igreja nesta noite é o seguinte: Deus tem um padrão de vida vitoriosa. O Senhor nosso Deus, na sua palavra, deixou a quem quiser olhar, aprender, praticar, deixou um padrão de vida vitoriosa. E este padrão de vida vitoriosa não é um padrão de campanhas de oração, que aliás eu gosto, viu gente? Preciso dizer isso para você, que eu gosto de uma campanha de oração. Este padrão que Deus tem na sua palavra, para que todos sejamos, não somente vencedores, Romanos fala assim, para que sejamos mais do que vencedores, não é um padrão baseado no carisma de um líder, cheio de unção, dons e habilidade, não é. E eu oro para que Deus levante pessoas assim, homens e mulheres, cheios de unção, dons e habilidades, para serem nossos líderes, para termos grandes líderes, para multiplicarmos os líderes na igreja. Mas não é o padrão, não é o viés, não é o instrumento de Deus, para que o povo de Deus tenha uma vida vitoriosa. Tal povo lá tem uma vida vitoriosa porque o líder deles está mais perto de Deus. Não é assim que a Bíblia ensina. O padrão para uma vida vitoriosa chama-se caráter. Caráter. Porque os pecados denunciados nesta carta, porque os pecados que aparecem no escrever essa carta, são desvios de caráter.
são problemas sociais, de falta de integridade. Integridade entre pessoas. Há um tempo atrás, na reunião dos empreendedores que nós temos, uma reunião mensal com os empreendedores da igreja, a primeira segunda-feira de cada mês, usei uma ilustração que fala sobre atitude. E essa ilustração diz que a diferença entre países ricos e pobres não é a idade deles. Diz a ilustração, por exemplo, que o Egito, um país que foi de vanguarda e modelo e de avanço, né, tecnológico e de conhecimento lá no passado, um país com mais de sei quanto tempo, 4.000 anos, né, hoje é visitado por ser um cemitério diferente, ou não? Alguém vai no Egito para aprender alguma tecnologia? Eu vou lá para conhecer as novas ciências? Não é. Não é porque por causa das pirâmides, aquele negócio monumental. O que é pirâmide, igreja? É túmulo. Não é a idade, não é a idade do país. Nem tampouco os recursos naturais, né? O país é rico porque tem petróleo. É só ir para o Oriente Médio para perceber que tem gente, eu nem sei que expressão usar de tanto dinheiro que eles têm por causa do petróleo, mas a nação é miserável. O povo é sofredor. O povo sofre na mão da tirania destes seres, que eu não sei como chamar eles direito, né? O país é pobre. Então essa ilustração vem dizer que tem uns países que cresceram bem mais recentemente, 150, 200 anos, e que são lugares magníficos, por sua cultura, por sua organização, pela segurança que tem de se passear nas suas ruas. E daí essa ilustração vem dizer assim que a diferença entre um país e outro é que o seu povo é um povo que preza pelo trabalho, pelo esforço, pela pontualidade, pela sua palavra e outras coisas que eu não vou lembrar totalmente agora. O povo não vai para frente e não prosperará, tentando dar jeitinho em tudo, criando atalho, furando fila, em desonestidade. Quando eu olho para a lista que Paulo faz para Tito tratar daquela igreja e daquela obra missionária, eu vejo que ele está falando de um padrão de caráter. E o padrão de caráter, irmãos e irmãs, é o padrão de Jesus. Amém? Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Isso é ser cristão. Nós cristãos não deveríamos valorizar mais um contrato com firma reconhecida do que um aperto de mão e dizer trato feito. Não deveríamos. Devemos, ansiamos, vamos trabalhar para isso, para sermos pessoas de um caráter aprovado. Jesus é o padrão do caráter. Ah, pastor, eu quero ter uma vida vitoriosa, ora por mim, eu vou orar, vamos trabalhar, vamos estudar a Bíblia, vamos crescer para sermos pessoas semelhantes a Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus por esse entendimento. Uma outra coisa que a carta de Paulo a Tito me ensina é que Deus tem um jeito de trabalhar, um estilo, uma preferência. E essa preferência é trabalho em equipe. Deus não tem paixão, não demonstra isso na sua palavra, por carreira solo, por gente que faz as coisas
todas sozinhos. Então, o cooperador é colocado lá na ilha de Creta para trabalhar, e ele fala assim: vai trabalhando aí, Tito. E sabe o que você faz? Nomeia bispos, anciãos, presbíteros. Entenda uma pausa aqui, né, na construção da mensagem, para a gente entender que não está falando da hierarquia da igreja. Não é a hierarquia. Nem o presbítero, nem o bispo, nem o ancião, e nem mesmo Tito. Porque eu fico pensando, se for a hierarquia, Tito é o quê aqui? É arcebispo, né? E o Paulo é o quê? Eu também não sei, viu? Então não é hierarquia. Não é a hierarquia. É um jeito de servir, é um jeito de organizar, é colocar líderes. O povo precisa de pastores. Tito, vai lá, treina, capacita e coloca pastores para o rebanho. Numa hora ele chama de presbítero, outra hora ele chama de bispo para o mesmo serviço. Enquanto que o presbítero é um pastorzão, o bispo seria mais um coordenador de pastores. Coloca gente para trabalhar, bispos, presbíteros, anciãos, diáconos, discipuladores, todos dando continuidade à obra que já foi feita. E aqui eu quero chamar a tua atenção para que você perceba que ali no versículo 5, primeiro que nós lemos, que Paulo deixou ou enviou Tito para trabalhar numa obra que já existia. Quando alguém fala assim, olha, eu comecei a minha vida do zero, eu entendo o que você está querendo dizer, que você não tinha nada e construiu, e graças a Deus por isso. Mas é uma afirmação para reflexão, porque quanto é esse começar do zero, 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 zero mesmo? Ninguém te ajudou com nada. Não, pastor, sem nenhum centavo. Então, mas ninguém te deu um conselho, ninguém te deu uma pista, uma ajuda para o começo. Porque nós gostamos um pouco de contar que começamos do zero, para dizer, olha, eu não sou fraco não, né? Fiz tudo isso, né? E receber um pouco de louvor. Esse é um pouco da nossa natureza. Mas quando Paulo envia Tito, ele fala, vai aí em Creta e põe em ordem o que ainda resta. Diferente da primeira impressão que você tem, né? Que é de pensar que Paulo está falando assim, olha, o negócio lá está uma bagunça, vai lá e coloca em ordem, né? Ele está dizendo assim, vai lá e dá continuidade àquilo que já foi começado. Eu já organizei um pouco, coloca em ordem o que ainda não foi organizado. Vamos dar continuidade. John Maxwell, um brilhante ministro da palavra, treinador de líderes, ele fala assim, se alguém chega no topo sozinho, alguma coisa errada ele fez no caminho. Bacana, né? Se alguém chega só e está lá, olha, venci, sou vencedor, tá, mas não tem ninguém, não tem família, não tenho equipe, não tenho ninguém para quem agradecer pela ajuda, alguma coisa ele fez errada no caminho. E eu aprendo isso de Tito e de Paulo e da igreja de Creta. Irmãos e irmãs, nós precisamos de equipes de ministério, de gente que faça serviço que Deus chamou você para fazer. Um é bispo, outro é presbítero, outro é ancião, outro é diácono. Precisamos de equipes, pessoas que ficarão responsáveis pelo ministério da palavra, para a continuidade da missão. E também aprendo com a carta de Tito, que Deus tem propósitos claros. Isso é muito bacana, porque quanto mais cedo nós pegarmos qual é o propósito que pulsa no coração de Deus,
mais rápido vamos parar de perder tempo, e de perder dinheiro, e de investir em coisa que Deus não está investindo nem sonhando. Então, Deus tem um padrão, esse padrão é de um caráter aprovado. Deus tem um estilo, e esse estilo é comunitário, de equipe, de parceria, não é de carreira solo. E Deus tem propósitos claros. E o propósito de Deus é resgatar o pecador. Por que que você precisa ir para Creta, Tito? Porque o preguiçoso tem que largar de ser preguiçoso. Porque preguiça é uma coisa do diabo. Gente, com licença dessa expressão, né? Não estou falando daquela preguiçinha, estou com preguiça hoje. Não, não é disso, não. É de uma vida improdutiva. De gente que não sabe produzir, que não quer produzir, que não gosta de fazer, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai fazer nada. Isso é coisa do diabo, é o diabo, é um encosto. Obrigado pela ajuda, pastor. Sabe por quê? Porque daí Satanás amarra os pés desse sujeito num determinado lugar, e daí, pastor, faz oração porque eu estou precisando progredir na vida. Progride na vida, que Deus te deu tudo. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Tirar a rebeldia daquele povo rebelde, transformar num povo amoroso. Tirar as obras da carne e implantar em Creta os frutos do Espírito. Fazer daquela sociedade uma sociedade boa, um sonho, um lugar agradável de se viver. Porque lindo por natureza já é a ilha de Creta, banhada pelo Mediterrâneo. Deus tem propósitos claros para a sua igreja. E o propósito é resgatar o pecador. E resgatar o pecador para nós significa anunciar Jesus em todo o tempo. E anunciar Jesus também em todos os lugares. E um pouco mais difícil para mim e para você, que somos aqui metodistas, né? E anunciar Jesus de todas as formas. Porque nós gostamos muito de anunciar Jesus da nossa forma, né? A gente gosta muito de anunciar Jesus aqui domingo à noite. Vem aqui, que aqui a gente anuncia Jesus. Não. O Evangelho vai muito além disso. Se resgatar o pecador é o propósito de Deus para a igreja, precisamos fazer isso. Em todo o tempo, em todos os lugares e de todas as maneiras. Por esta razão, Tito, te deixei em Creta, para que você demonstre às pessoas que há um padrão de vida vitoriosa, para que você organize, formando equipes ministeriais, para que você faça dos cristãos pessoas que vivam uma vida de propósitos, não de propósitos individuais, mas de propósitos eternos, propósitos que combinam com aquilo que está no coração de Deus. Do jeitinho que eu vejo Creta e falo assim, puxa, o povo lá era difícil, eu também reconheço, irmãos e irmãs, que esta carta pastoral é uma carta muito aplicável às nossas vidas, muito prática para a nossa comunidade, muito pertinente para a nossa sociedade, ou não? Muito pertinente para a nossa cidade, porque Deus tem desejado abençoar o seu povo, tem desejado abençoar a cidade, e Ele o fará em nome do Senhor Jesus, através das nossas vidas. Você quer permitir que o Espírito Santo encha o teu coração com esta palavra, com a vida que Ele tem para você?
Eu peço que você se coloque em pé, por favor. Se você ainda estiver com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler ainda o capítulo 3. Versículo 4. Eu vou repetir a leitura, já foi feita, né? Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade o seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e fez isso para que pela sua graça sejamos aceitos por Deus e recebamos a vida eterna que esperamos. E este ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nestes assuntos, para que os que creem em Deus se interessem em usar o seu tempo para fazer o bem. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar mais uma vez? Usa-me. Em nome do Senhor Jesus. Fecha os teus olhos. Comece a orar ao Senhor agora. Tenha o seu tempo de oração. A palavra do Senhor mexe conosco, mexe comigo. E que o Senhor possa agora, nesse tempo de oração, derramar sobre você a sua unção, o seu óleo, derramar o seu Espírito. Deixa Ele falar contigo agora. Fecha os teus olhos, vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Glórias a Deus. Espírito Santo. Molda em nós a tua vida, Senhor. Sabemos que o Senhor nos chamou para uma vida vitoriosa. Nós queremos uma vida vitoriosa segundo o Senhor. Fala com teu povo agora, Espírito Santo. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, Deus, usa-me, Senhor. aleluia. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua
Senhor. Mantenha seus olhos fechados nesse tempo. Nós acabamos de fazer uma oração muito séria. E o Senhor sonda o teu coração. Meu irmão, minha irmã, eu sou incapaz de discernir o que está escondido no teu coração. Talvez aquela angústia que só você e Deus sabem que você está passando. Talvez um pecado, um acidente de percurso, um pecado que aconteceu e que tem pesado na tua consciência, na tua mente. O Espírito Santo tem pesado sobre a tua consciência. O Espírito Santo sonda o teu coração. E talvez no teu coração ele perceba um hábito ruim, um hábito egoísta, destrutivo, um tipo de comportamento que até agora você não conseguiu perceber, que é um comportamento, um tipo de comportamento diferente daquele que o teu mestre tem e ensina. Um tipo diferente de comportamento do nosso Senhor Jesus. Sonda-nos, Senhor. Sonda o teu povo, Senhor. Tem gente que pensa em desistir, de cansado, de abatido. Sonda, Senhor, sonda a tua igreja. Mas não somente nos sonda, Senhor, nós temos a ousadia de continuar orando, pedindo que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos quebre. Querido, não tenha medo da humilhação que vem de Deus. Se Deus precisar expor, deixa que Ele faça isso para que você possa ser livre. Querido, não adianta você esconder um desvio de caráter, de comportamento, colocar uma máscara na igreja, na sociedade, e ir para o inferno por você não conhecer o padrão de Deus na tua vida. Deixa o Senhor te quebrar, deixa o Senhor te quebrantar. Continue orando com ousadias, dizendo assim: Senhor, o Senhor pode me sondar, e se o Senhor olhar na minha vida algum tipo de comportamento caído, carnal, adâmico, quebra, Senhor, quebra a minha vida e faça de novo, como cantamos muitas vezes. Quebra-nos, Senhor. A exposição que vem do Senhor é terapêutica, querido. Receba, deixa que Ele te transforme. Acaso o Senhor não pode fazer com os seus filhos, como Ele faz o oleiro com um vaso nas suas mãos? Acaso o Senhor não pode esmagar, desmanchar aquilo que já tem uma forma, para dar outra forma, para transformar vaso de desonra em vaso de honra? Fala com o Senhor, meu querido, fala com o Senhor. Você que percebe que o Senhor está sondando o mais íntimo do teu coração, diga assim: Deus, eu não quero que o Senhor somente me mostre os erros, eu quero que o Senhor transforme o meu coração, pois eu quero ser útil. Querido Deus, obrigado pelo testemunho de homens e mulheres do passado. Obrigado porque Tito foi um grande sujeito.
E obrigado porque nesta noite, neste lugar, o teu Santo Espírito está forjando na tua igreja grandes homens, grandes mulheres, grandes pessoas, que o Senhor usará para limpar esta sociedade caída, que o Senhor usará para trazer vida aos sistemas corrompidos da nossa geração. Senhor, nós somos a tua igreja, nós somos a tua igreja, recebemos com alegria, com gratidão, a tua ministração nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus. Se você tem liberdade e conhece, dá um abraço na pessoa que está do seu lado, que é muito bom fazermos isso juntos. Se não tem, pede licença, fala assim: posso te dar um abraço aí? Isso, coisa boa é a reunião do povo de Deus. Você pode sentar, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Nós temos algumas coisas importantes nesse momento, e uma delas em relação ao pastor Ednei Joaquim e a Fabiana. Eles estarão viajando amanhã. Eles vão para os Estados Unidos acompanhando o bispo, pastor César. Inclusive o pastor César lá de Cornélio Procópio, eu vou buscá-lo amanhã no aeroporto, porque dele viaja na terça-feira. Eu até fiquei pensando, eu vou para o Peru, né? E o pastor Ednei vai para os Estados Unidos. No ano que vem a gente inverte. Graças a Deus que nós podemos ir para esses países, e creio que Deus vai nos levar a tantos outros, para podermos fazer missão. Amém? O pastor Ednei e a Fabi, eles estarão participando de um congresso de avivamento nos Estados Unidos. E vamos estar orando para que nesse congresso os nossos irmãos sejam mais uma vez renovados, fortalecidos e cheios de Deus. Voltem para repartir conosco o que lá eles experimentaram, mas também vai com um propósito missionário. O ano passado nós recebemos aqui em nossa igreja um grupo de jovens de uma igreja ali nos Estados Unidos. Eles fizeram um convite para nós retornarmos para lá, para nós irmos para lá agora, porque eles querem que nós compartilhemos aquilo que nós temos experimentado de Deus aqui. E o pastor Ednei estará com os pastores dessa igreja reunido para acertar detalhes e tudo mais nesse sentido. É um intercâmbio entre as nossas igrejas com o propósito de levar, né, essa experiência do discipulado, do evangelismo, em nome do Senhor Jesus. E conforme o pastor Ednei estava nos contando, é uma igreja, amados, que tem criança, tem ancião, mas não tem o jovem adulto, não tem adulto, muito pouco. E eles querem crescer. Eles viram aqui a nossa igreja, e aqui tem criança, diga graças a Deus. Porque é gostoso ver as crianças correndo, né? É uma das coisas que eu acho linda no culto, é quando as crianças vêm para frente, a gente pode orar com elas, saber que elas recebem a palavra na linguagem delas, e assim por diante. Temos nossos adolescentes, nossos jovens adultos, né, os adultos de meia idade, os adultos indo para a terceira idade, e nós temos a melhor idade, amém? Né, e eles viram isso, queremos ser uma igreja assim também, graças a Deus, por isso, né? Então esteja orando pela viagem dos irmãos. Vou pedir para o pastor Ednei vir aqui, ajoelhar, o pastor Ednei também, os irmãos e irmãs, líderes, membros da coordenação local, da clã, venham aqui impor as mãos, quanto igreja, né? Isso, a Fabiana, cadê a Fabiana? É que eu procurei por aqui, e ela estava por ali, né? Ou por lá. Então vem cá, Fabi, faz favor. Isso. Muito bem. Vamos estender a mão à frente, igreja. Eles estaremos orando. Podem tocar, podem chegar mais perto e tocar. Isso. Pai, nós damos graças pela vida do pastor Ednei e da Fabi. Queremos louvar o Senhor porque eles podem fazer esta viagem, eles estão indo
representando também todos nós, participando tanto ali desta conferência de avivamento, quanto desta conversa, com um propósito missionário, Senhor, em nome de Jesus. Sabemos que eles ficarão um tempo distante dos seus filhos, vem a saudade, eu peço que estejas cuidando do coração deles, guardando-os, assim como seus filhinhos, o Arthur, Senhor, e a Sara. Pai amado, guarda esta família, sustenta-os, e em nome de Jesus, que eles possam fazer essa viagem e ter essa experiência que é abençoadora. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Também, amados, vamos estar orando pelo nosso Júlio para Jesus. Começou hoje o Júlio para Jesus. Nós temos irmãos e irmãs aqui da Igreja Central, participando do nosso distrito, foi um ônibus, nosso distrito, Distrito Sul Paranaense, para a Jandaia do Sul. Começando hoje, eles vão estar trabalhando, fazendo as contas, são cerca de 150 horas, né? Uma semana exclusiva, dedicada para servir o reino de Deus, né? Então vamos estar orando pela vida desses amados também, em nome de Jesus. Um outro motivo de oração, depois estaremos orando por isso, faz parte da realidade da nossa vida, algo que ninguém gosta de passar, mas não tem jeito, a gente passa, que é quando nós perdemos pessoas que nós amamos, pessoas queridas, não é verdade? Né? E na semana passada, a nossa irmã Neide, também canta no coral, ela sofreu a perda do seu pai, estava inclusive viajando, então eu peço que ore pela Neide, pela sua família. E ontem nós tivemos o sepultamento do nosso irmão Joãozinho, esposo da irmã Elisa, o pai da Ju, sogro do Júlio Flores. Então esteja orando também por esta família, amados, em nome do Senhor Jesus. E outras famílias, às vezes sofreram perdas recentes, vamos estar orando por eles, né? Vamos lembrar de orar em nome do Senhor Jesus. Também como avisos, o Norberto já pode vir aqui para frente, Norberto, faz favor. Norberto deu um testemunho hoje cedo, e ele já chegou para mim, pastor, eu estou aqui, para não esquecer, né? Isso, é um testemunho abençoador, mas eu tenho que dar aqui alguns avisos. Tivemos um concílio, pode chegar pertinho aqui, dá o testemunho primeiro, depois eu termino os avisos. Graça e paz. Hoje de manhã compartilhei a mesma coisa que vou compartilhar aqui. Recebi um puxãozinho de orelha porque eu não tinha cumprimentado. Mas a graça e paz significa, né, que aquilo que você precisa muito e não tem como adquirir, que Deus possa lhe dar. Isso é graça. E você fique satisfeito. É paz. Que a gente possa lembrar sempre isso quando a gente fala graça e paz. Eu venho aqui falar sobre o Clube do Livro Volante. Mas antes eu quero dar um parênteses aqui. Quando eu vi o pastor Ednei mencionar Gálatas, eu fui transportado a outro lugar, perdi o sermão, mas eu assisti hoje de manhã o sermão, né? Principalmente o pastor Ednei falando isso, faz 2 anos mais ou menos, eu tive que ir a trabalho rapidinho ao interior da Turquia, uma região chamada Sivas, onde era a Galácia. Por isso que lembrei do pastor Ednei falando, ainda mais o pastor Ednei de pele clara e cabelo preto, típico turco, né? É uma região que tinha a igreja da Galácia, chega lá, você só vê mesquita, é um povo muçulmano, mas tira a sua ideia de muçulmano que se vê na TV. Um povo muito carinhoso, um povo muito hospitaleiro. Mas aconteceu um fato, quando estava saindo, entramos no ônibus para ir para o aeroporto, sentamos lá no fundo, aí entrou pela porta da frente um senhor baixo, manco de uma perna, com o outro braço torto, carregando um monte de, tipo pretzel, rosquinha, tá, e vendendo. E ninguém comprava, e ele gritava lá de trás, da frente, assim, olhe, olhe! Só eu comprei uma daquelas rosquinhas, né, e ele foi embora.
Mas eu sempre lembro e compartilho com o pastor Ednei, Deus tem um carinho por aquele povo e Ele quer que a gente faça alguma coisa para aquele povo da Turquia. É como se a Turquia estivesse clamando, né? Olhe, socorro, me ajude. Sabe? Aquele povo precisa de Cristo, né? Então, compartilhar isso, porque estejamos orando pela Turquia, tá? É um país que precisa muito de Cristo. Mas não é sobre isso que eu vim falar, tá? Nós temos mandado livros cristãos para outros países. Aqui no Brasil, aqui em Curitiba, a gente tem colocado livros cristãos e tem ido para outros países de língua portuguesa. Um desses países é Timor-Leste. Só que chegou faz 4 anos, chegou uma época que, uns 2 anos atrás, a gente não recebia notícia, não sabia se o livro tinha chegado, se estava sendo úteis. Vou parar de mandar. Daí Deus diz assim, eu mandei para você mandar os livros, não para ficar pensando no retorno, se deu certo. Isso é comigo. Tá? Só quero a sua obediência, né? Então, nós continuamos mandando os livros. Aí, Deus nos agraciou essa semana, tá? Uma semana passada, com a seguinte carta da missionária branca, lá no Timor-Leste. Ela diz assim, em primeiro lugar, quero dizer obrigada pela forma que vocês estão me abençoando. Tenho recebido os livros, os quais têm sido um tremendo instrumento para minhas devocionais, aprendizado e pregações. Visto que em Timor a carência de literatura em português é total. Recentemente, há 2 semanas atrás, recebi mais ótimos livros e junto veio sua carta. Sim, tenho com muito esforço passado os livros para os amigos, porque os livros levam uma etiqueta, leia e passe, tá? Não pode guardar com ela, tem que passar para os outros. Pois alguns livros gostaria de manter comigo, pois são aqueles livros de cabeceira. Mas tenho sido fiel e passado para frente. Sim, quero muito continuar recebendo os livros e também manter contato com vocês. Obrigado pela sua disponibilidade de nos abençoar. Meu abraço em Cristo Branca. Logo em seguida, recebemos da Angola, inclusive, uma foto aqui, depois se alguém quiser ver a foto dos livros lá em Angola, diz o seguinte, prezado irmão e equipe do Clube do Livro Volante, paz, é do pastor Ubiratã, missionário Ubiratã Moraes. É com imensa alegria e gratidão que venho agradecer em meu nome e de todos quantos têm sido beneficiados com os livros que nos enviam periodicamente aqui para Angola. Tem sido realmente enriquecedor e abençoador ver tantos irmãos tomando gosto pela leitura, a qual, de outra forma, talvez não acontecesse. Os livros da foto são do último lote que recebemos nessa semana. Não sei como é feita a seleção dos livros para envio, mas sei que os temas têm sido muito abençoados para todos nós. Que Deus continue suprindo todas as vossas necessidades e dando todo o sustento necessário para a continuidade e ampliação do Clube do Livro Volante. Em Cristo, pastor Ubiratã Moraes. Muitas pessoas da igreja têm participado, e por oração, doando livros, de alguma forma participando, lendo os livros, e um agradecimento à igreja pela participação que tem e que continue participando. Para lá nós mandamos livros novos ou em bom estado, por caso, para durar mais, né? E estava vazio a estante hoje de manhã nós enchemos, já está pela metade, eu acho que já está acabando os livros, né? Se ainda tiver livro guardado, seria muito útil. Obrigado. Obrigado, Norberto. Vamos aplaudir ao Senhor por esse ministério que tem abençoado tantas pessoas. Amém? Graças a Deus. E ficou aí o recado, Norberto, você que tem livro em casa, está guardado, e quer abençoar a vida de pessoas, missionários, irmãos e irmãs, até bem longe daqui, é só entregar para o Norberto, na secretaria da igreja, e é para o Clube do Livro Volante. Fala, abençoado. Você quer um aviso? O que você quer avisar a igreja? Tá bom. Vai ter teatro? É? Tá bom. Eu vou deixar o Fernando dar um aviso, tá bom, gente? Boa noite a todos, a graça e a paz.
Então, aproveitando aí a mensagem do pastor, de forma a anunciar a Jesus de diversas formas, então uma das formas que existem é o teatro. Então, eu convido a todos e convoco a todos que sentem esse chamado e querem participar com a gente, para a semana que vem, sábado, dia 14, às 10 da manhã, das 10 às 12. Tamo junto aí, pessoal? Tamo junto, legal. Quem se sentir o chamado, venham no sábado. Se quiserem tirar alguma dúvida comigo agora após o culto sobre como vai ser um pouco o funcionamento, a dinâmica, podem me procurar. Obrigado. Eu percebi que o Norberto leva jeito para o teatro, vocês viram aqui, né? Não, chama o Norberto. Amém, amados. Nós tivemos hoje cedo o nosso concílio e a Assembleia da AMAS. Aprovamos o Estatuto da AMAS, a reforma do Estatuto da AMAS, o regimento interno da nossa AMAS e também a criação de um CNPJ para o SEI, né, o Centro de Educação Infantil Tiabete, em função da necessidade. Em relação ao concílio, homologamos algumas decisões. O pastor Ednei de Souza já comunicou uma, que o culto do meio de semana, que acontecia na quinta-feira, agora vai ficar realmente bem no meio da semana, quarta-feira, às 19h30. Foi feita uma sugestão, nós já estamos, inclusive, vendo a possibilidade disso, e provavelmente, sem ser a semana agora, que ainda será na quinta, né, pastor Ednei? Na outra semana, quarta-feira, o culto já estará na quarta-feira. Antes do culto vai ter um chá, um café e alguma coisa para os irmãos que vierem para fazer um lanche, né? Comer alguma coisinha, e às vezes você vai vir direto do serviço para cá, porque o culto começa às 19h30. Então você vai poder chegar aqui, vai ter alguma coisinha para você comer. Falei com a Tico, a presidente da Cidade de Mulheres, ela disse que vai nos ajudar nesse sentido. Então esteja orando por isso, venha, participe, se envolva. Isso faz parte de um projeto nosso, de um culto no meio da semana, de evangelismo, de colheita, para abençoarmos muitas vidas em nome de Jesus. Esteja orando também. Algumas outras decisões importantes, em relação a alguns irmãos nossos que foram eleitos pela CLAM, para a coordenação de ministérios. Então o concílio homologou nosso irmão Frank Taqueda. O Frank está em viagem, né, não está aqui. O Frank, ele foi eleito para a tesouraria local, para manter, inclusive, uma tradição aqui na igreja. Né, porque o nosso irmão atual tesoureiro é o nosso irmão Mário. Né, Mário? E o Mário é japonês. Correto? Casado com loira, né? E aí o Frank é japonês. Né? Casado com loira também, né? Acho que vocês são os próximos, hein? Então a gente brinca, né? Seguir uma tradição aí, que tesoureiro aqui na Igreja Central, os 3 últimos, é isso? Os 3 últimos, japonês, casado com loira. Gente, é uma unção especial aqui, né? Então o Frank foi eleito para a tesouraria da igreja. O nosso irmão Rodani foi eleito para coordenar o Ministério de Intercessão e Libertação. Nosso irmão Cícero, vem cá, Cícero, faz favor. Nosso irmão Cícero para coordenar o Ministério de Diaconia. E o Ministério de Missões passa a ser responsabilidade do Ministério Pastoral e principalmente do pastor titular, né? Pela configuração do Ministério de Expansão Missionária. Então, é isso que nós tratamos hoje cedo no concílio, um concílio tranquilo, abençoado, graças a Deus. E está aqui o Cícero, para quem não conhecia o Cícero, né, Cícero? É o esposo da Michele, fica em pé, Michele. Isso, muito bem, né? E é o pai do Enzo. Cadê o Enzo? Está lá na salinha. Ele já estava lá, na hora que eu chamei? Ele veio correndo. É só essa dúvida que eu queria tirar, porque o Enzo, ele faz assim, né? Quando a gente chama as crianças, ele rapidinho, né? E antes do culto, ele ainda trabalha na diaconia. Olha aí, ó, tá vendo só, gente? Então, vamos seguir o exemplo do Enzo, vamos correr e vamos servir a Deus. Então, você, que talvez diz, mas qual será que é o ministério, meu ministério aqui na igreja? A gente fale com o Cícero, porque nós estamos tendo toda uma reestruturação no Ministério de Diaconia. O diácono não é
um porteiro aqui na igreja. O diácono é alguém que serve o Senhor e o faz de muitas maneiras, inclusive recebendo cada irmão, irmã, quando está chegando aqui para o culto, despedindo de cada um também. Tá certo, gente? Então procure o Cícero. Amém? E aí, no momento oportuno, nós vamos ter a posse de vocês juntos. Tá bom, Cícero? Obrigado. Quer falar alguma coisa? Só agradecer. Então, 1 minuto. 1 minuto é bastante. A graça e a paz, igreja. Para mim é uma honra servir ao Senhor, né, nesse corpo, nessa igreja que me acolheu, como eu sempre falei. E eu gostaria só de ressaltar, né, esse convite do pastor e do Ministério de Diaconia. Às vezes, como o pastor falou, às vezes a gente pensa assim, eu vou ficar lá na portaria, mas eu creio que você vai ver a glória de Deus se manifestar aonde você estiver, né? Seja ali na portaria, seja, né, podendo estar ajudando alguma pessoa aqui, uma criança, uma mãe que tem uma criança, às vezes, no colo, que não pode ver o culto, não pode ter atenção. Às vezes, vai pegar uma criança no colo e você vai ver a glória de Deus se manifestar através disso. Tá? Então, se você ainda não tem, né, você acha que não sabe o seu chamado, ore para que você possa também fazer parte do corpo, né, e ser abençoado como a gente tem sido. Amém. Vamos colocar em pé, queridos, vamos receber a bênção apostólica. Pastor Ednei, vamos fazer assim, você vem da bênção aqui. Amém. Se o Ministério de Louvor puder vir à frente, após a bênção, eu gostaria que o Ministério nos conduzisse a um cântico, né? E aí vamos nos saudar após o cântico na graça e paz de Jesus. Vamos receber a bênção apostólica, queridos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor, do nosso padrão, Jesus Cristo, e que a força, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, para todo sempre. Amém. E amém. Deus abençoe a igreja. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir.